Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dar início aí a mais uma live do tema propósito de vida que eu tenho desenvolvido toda semana com essa discussão. E a nossa convidada Nádia já entrou na live e eu vou enviar o convite para ela. Boa noite ao pessoal que vai entrando. Aguardando a resposta da Nádia. Aí, deu certo. Oi, Douglas. Boa noite, Nádia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tava ansioso aí por esse momento, viu? Eu confesso que eu também. É, Muito bom. nós conversamos aí algumas semanas, né? E até chegar a data de hoje, nós vamos ficando ansiosos por esse momento. Mas eu sei que vai ser um papo bem gostoso. Muito bom, muito bom. Enquanto isso, o pessoal está entrando, então boa noite ao pessoal que está entrando na live. Então, como já é de costume, sempre quando eu inicio a live, eu falo um pouquinho sobre o tema, apresento um pouco qual é essa proposta e depois passo a palavra para a nossa convidada, para a gente poder dialogar um pouco sobre o tema. Então, o propósito de vida, por que surgiu essa temática na minha vida? Esse ano tem sido um ano de grandes mudanças, de transformações, tem mexido com o nosso emocional, com o nosso corpo, com a nossa vida, né? Com a vida de todo mundo, de uma forma geral. Eu acho que se tiver travado para vocês mandem a mensagem que travou, que a Nádia para mim travou um pouco. E, e travou um pouquinho, mas voltou, Nádia. Você tá me ouvindo? Quem está acompanhando tá me ouvindo bem ou tá travando também? Voltou, Nádia. Voltamos aí. É. Voltamos. Pode ser que aconteça isso mesmo. Hoje, esses dias choveu muito, né? Tem chovido Sim, muito. E, assim, os alunos que fazem as aulas remotas, o pessoal tudo trabalhando, teve muita queda, né, de energia, diminui a velocidade da internet. Então, pode ser que em algum momento nós tenhamos esses problemas, mas quem está acompanhando, só mandar. Travou, a gente já sabe que aí a gente dá faz uma pausa curta. isso. Então, eu estava explicando por que eu escolhi esse tema. Então, esse tema é propósito de vida, nesse momento de pandemia, de perdas, né? Perdas, algumas pessoas perderam familiares, amigos. O mundo está vivendo esse clima de grande angústia. E também afetou a economia, afeta todo mundo de uma forma geral. E nós temos percebido que as pessoas têm buscado esse propósito de vida. Falar do tema, né, com essa sacudida que nós vivenciamos, que a vida, né, que a situação nos proporcionou, uma sacudida, um presta atenção, fez com que nós nos avaliássemos e começássemos a pensar qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Qual é o nosso propósito? Por que eu estou aqui? E isso tem trazido um questionamento
Por que que eu tomo as decisões, essas decisões? Será que o meu trabalho contribui realmente de forma eficaz para o outro? As relações que eu exerço? Será que em alguns momentos eu me anulo como pessoa para agradar o outro? E nós nos desequilibramos. Então, eu acredito que esse momento é um momento realmente de pausa para nós nos avaliarmos. Então, eu tenho feito, quem não acompanhou ainda no meu Instagram, tem as lives gravadas, porque eu já venho aí algumas semanas discutindo o tema propósito de vida. Porém, falar de propósito, nós buscarmos o nosso propósito profissional, propósito familiar, não tem como acontecer isso se nós não nos conhecermos, se nós não nos aprofundarmos no autoconhecimento. Então, por esse tema, com a psicóloga Nádia, para nós discutirmos o autoconhecimento. E antes de passar a palavra para a Nádia, eu sempre gosto de fazer as referências da pessoa que eu convidei. O porquê que eu convidei, qual é a importância na minha vida. Então, a Nádia, nós tivemos a oportunidade, nós somos colegas de trabalho, trabalhamos durante 9 meses na mesma empresa. A Nádia, ela fez o meu processo de recrutamento e seleção para um determinado cargo. Ela como psicóloga e eu numa outra função, ali como professor. E nós estabelecemos uma relação muito próximos e de amizade, de trocas de experiência, porque éramos 2 psicólogos ali, então nós éramos parceiros de discussões, de reflexões. E quando a Nádia deixou a instituição, eu ocupei o lugar dela. Fui convidado para assumir o cargo de psicólogo. E a Nádia, ela me entregou um presente naquele dia, que sempre quando eu posso eu converso com ela sobre isso. Mas tem algo que talvez ela não se lembre, não saiba. Um dia anterior ao último dia dela na empresa, eu tinha feito uma palestra para um grupo de pessoas. Uma palestra de motivação, dentro de uma instituição religiosa a qual eu fazia parte, e eu levei algumas palavras para essas pessoas, num dia. No outro dia, a Nádia, ao se despedir de mim, disse exatamente as mesmas palavras que eu disse num dia anterior. E aí, quando ela começou a falar, ela se emocionou, eu também me emocionei, e aí isso ficou marcado na minha vida, como realmente um propósito, porque eu estava ali naquele momento. E ela me entregou esse elefante aqui, que eu carrego comigo. Né? Ela sabe que sempre está comigo. Você lembra dele, né? Lembro sim. Eu não sei como que ele foi parar na sua vida, né? Mas só que para mim tem uma representação muito grande. Porque todo lugar onde eu trabalho, ele representa a minha vida profissional. Então, todo lugar ele está comigo. Então, era isso. As palavras que eu disse um dia anterior, a um grupo de pessoas, sem que ela soubesse, ela proferiu para mim e me entregou esse elefantinho. Então, ele está sempre comigo, do lado. Se eu mudo de profissão, eu carrego ele. Então, era isso. Legal. Eu não sei se você... Desculpa só te interromper, mas o elefante, ele traz essa conotação da sabedoria, né? É muito mais do que força. Tem a sabedoria ali, junto, né? Tá sempre na manada, tem sempre um guiando, ninguém larga ninguém para trás, né? E eu acho que ele traz esse sentido, principalmente dentro da nossa área, né? Da nossa profissão, que muitas vezes é tão solitária, né? Uhum. O atendimento clínico muitas vezes é muito solitário. E esse apoio de não deixar, ninguém deixa ninguém para trás, a gente se apoia e a gente compartilha. Então, essa força desse animal me acompanhava em alguns trabalhos e eu senti naquele dia de entregar para você.
Eu lembro de quando você veio fazer entrevista. Você lembra? Tava um dia chuvoso, né? Lembro. Você estava com uma jaqueta de couro preta, um dia de chuva. E hoje, né, também choveu bastante. Chuva, esse sinal de prosperidade, de abundância, né? O quanto que as águas lavam e também entregam abundância, prosperidade para a terra, né? É, verdade. E assim, então essas coisas ficaram marcadas na nossa vida e que é por isso que eu te convidei, porque eu sei que tem uma força, tem uma representatividade, tem uma história. E ouvindo alguns vídeos que você postou, um pouco que a gente conversou, você é a pessoa mais apropriada que eu achei para discutirmos o autoconhecimento. Tá? Ah, Douglas, olha, eu só posso agradecer o convite, né? Fico feliz de poder compartilhar um pouquinho, assim, do meu conhecimento, da minha prática, e eu acho que no que puder contribuir para quem está ouvindo, né? Então, assim, eu agradeço, quero começar agradecendo e também agradecer ao pessoal que eu estou vendo que está entrando aí, que acompanha o meu trabalho, que confia no meu trabalho. Eu já vi que a Edilene está aí, a Beth está aí, o Paulo tá aí, a Thali tá aí, né? Que trabalhou junto comigo também. E eu tô vendo aqui quem tá entrando aqui e já vi que algumas pessoas aí acompanham o meu trabalho. Então, eu queria, assim, super agradecer. A Cirlane, eu vi que também entrou. E é muito legal isso, né? Poder compartilhar. Então, obrigada pelo convite, viu? Que isso, eu que agradeço. E aí, para nós começarmos a nossa conversa, quando nós falamos sobre autoconhecimento, às vezes fica muito genérico, muito superficial. O autoconhecimento, acaba indo para o senso comum e é uma palavra que todo mundo utiliza. Então, eu queria saber por onde começar. O que nós precisamos, primeira coisa, pensar quando nós falamos de autoconhecimento? Qual que é o pontapé inicial para pensarmos sobre isso? Isso, você falou um ponto importante, né, Douglas? Hoje em dia a gente tem assim uma quantidade de informação muito grande, né? E aí, muitas vezes a gente até entende essa informação como conhecimento, e quando na verdade não é. Né? Transformar a informação em conhecimento é que é o grande desafio. E aí, conhecimento, ele leva a gente para um lugar de uma atenção mais aprofundada. Não dá para ficar na superficialidade, né? Então, quando eu penso no processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente vai para esse caminho quando alguma coisa não está legal, né? A gente espera, às vezes, o problema chegar, né? A gente espera, às vezes, tá num processo ali angustiante, e aí a gente procura. O ideal mesmo é que a gente fizesse um movimento, né, para se conhecer, porque se conhecendo a gente toma as decisões mais assertivas antes do problema chegar, né? Eu ainda digo mais, a gente devia ter uma disciplina na escola, já na educação infantil, né? Para ensinando as crianças a nomear suas emoções, a saber o que elas estão sentindo, né? Aprender a entender o seu pensamento, né? Então, assim, eu ainda sonho com um dia que a gente ainda vai ter isso lá desde os pequenininhos, né? Precisa ter uma motivação, né? Para iniciar um processo de autoconhecimento, tem que ter uma motivação, né? Então, algo que é um pontapé inicial, ele é um desequilíbrio. Então, às vezes a pessoa procura o autoconhecimento por conta de um conflito, de algo que a angustia. Eu diria para você assim, até que, né, na maioria das vezes a intenção nem é se autoconhecer, é resolver o problema, né, ficar livre do problema. É que aí no decorrer do processo vem a oportunidade de olhar para questões que antes não estavam sendo vistas, né? O Jung já falava isso pra gente, né, que tudo aquilo que está oculto governa.
Então, imagina só, se a gente tem, é sabido hoje, né, que 80% dos comportamentos que a gente tem, um pouco mais que isso, tá dentro do material inconsciente, então imagina só, né, 20% é aquilo que a gente conhece, e o restante, né? Aham. Então a gente se comporta muitas vezes sem saber direito por que está se comportando daquela maneira, né? E você mencionou num outro momento na nossa conversa sobre a família, sobre você entender a família, né, ali. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, vamos lá. Eu costumo dizer assim, né? Quando um paciente chega para mim, e eu falo isso direto, né, nos atendimentos, uma pessoa ela nunca chega sozinha, né? Ela chega trazendo histórias com o parceiro, a parceira, mãe, pai, colegas de trabalho, né? Então, assim, o quanto que é importante olhar para essa base, saber da onde a gente veio, né? A gente tem hoje aí a epigenética falando pra gente que nós carregamos dentro do nosso DNA comportamentos que são dos nossos ancestrais. Então, muitas vezes eu tenho um movimento, por exemplo, de doenças repetitivas dentro da família que aquilo nem é meu muitas vezes. Eu venho carregando, representando algum membro da minha família. Então, conhecer um pouco dessa história, saber a raiz, de onde a gente vem, que história é essa, né? Quando é que essa família se constituiu? Olhar para tudo isso é riquíssimo. É um material assim fantástico no que diz respeito ao autoconhecimento, sabe? Uhum. Honrar essa história ajuda a gente a encontrar o nosso lugar no mundo, né? Então, é por isso que essa visão sistêmica ela é importante também. Então, a pessoa que está buscando o autoconhecimento, ela pode ter como ponto de partida conhecer a história dos seus antepassados, conhecer os pais, os Exato, avós, os bisavós, exato. e você acredita que possa haver comportamentos repetitivos que venham dessa linhagem também? Sim, às vezes a gente tem, por exemplo, histórias de pessoas que chegam a, eu começo um negócio, um empreendimento, e esse empreendimento vai bem por um tempo e daqui a pouco não dá certo. Aí eu tento de novo, por algum tempo aquilo se sustenta, depois eu vou ver não dá certo, né? E aí quando a gente vai olhar para essa história ancestral, muitas vezes lá atrás, né, um bisavô que era dono de fazendas e mantinha escravos ali sob o comando dele, e que acabou tendo histórias trágicas ali, né, nesse antepassado, e que a família veio perdendo, né, financeiramente. Então, quando a gente olha para todo esse histórico e sabe de onde veio, né, e tem a oportunidade de honrar esse passado e trazer cada coisa no seu lugar, as coisas entram num equilíbrio, né? Uhum. Entram. Você honra mesmo, né? Aham. Essa história. Então, assim, não sei se alguém já teve a curiosidade de montar sua árvore genealógica, né? Saber bisavô, avô, tataravô, como é que tudo isso surgiu? Eles vieram de onde? Nasceram em que época? O que estava acontecendo naquela época? Né? A Aham. gente sabe também, assim, quer dizer, sabe, né? A própria medicina chinesa, por exemplo, fala pra gente que quando a gente nasce, existe uma energia da concepção ali. Uhum. E o que está acontecendo, por exemplo, essa fase que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia toda. É uma fase de tensão, é uma fase de medo, é uma fase de incertezas. Então, as crianças que estão sendo, por exemplo, concebidas nesse momento, elas estão vindo também nessa energia que nós todos estamos passando.
isso vai fazer parte da história dessas pessoas lá na frente. Né? Então, muito importante. saber de onde você veio, saber a história, o momento histórico que a sua família estava vivendo, isso localiza a gente no mundo, sabe? É verdade, sim. Até tem os estudos que falam, a história mesmo, das gerações que foram concebidas na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, em épocas Exato. de grande crise, e como que era o perfil dessas famílias e das gerações futuras. Você tocou num ponto muito importante. Eu tenho trabalhado dentro do propósito de vida com a ferramenta Ikigai. Ikigai. Uhum. E eu até tenho um material que eu vou postar no Instagram explicando melhor o Ikigai. E o Ikigai Legal. tem um dos aspectos dele você descobrindo o seu propósito de vida, que você possa colocar isso em como uma ferramenta de trabalho também, para que você possa Uhum. estar em total equilíbrio. Então, isso que você disse, ele é de extrema importância, porque às vezes a pessoa que vai para o campo profissional e ela vai com alguns comportamentos e algumas atitudes sem conhecer aquilo que é as suas potencialidades ou seus comportamentos, pode até não ser bem sucedida por conta dessas questões, por não conhecer realmente quais são as suas habilidades, quem ela é e os comportamentos sabotadores, né? A Exato, Douglas. autossabotagem, a procrastinação, a insegurança. No campo profissional, acaba tendo um prejuízo muito grande na vida profissional, na carreira, quando a pessoa não identifica esses pontos. Limita, né? Limita. Limita. Muitas vezes, né, assim, a pessoa chega, como é que é o seu relacionamento com o seu pai? Ah, meu pai, eu nem não conheci, ele veio me assumir depois, precisou brigar na justiça para ele pagar a pensão, mas está tudo bem. E aí depois, quando a gente vai aprofundando isso e vai olhando com uma dimensão maior ali, com mais consciência, a gente vai vendo o quanto isso impacta muitas vezes nas tomadas de decisões, o medo de ir para a vida, o medo muitas vezes do sucesso, né? Tem histórias repetitivas de fracasso. Às vezes tem a oportunidade lá no trabalho de ter uma posição melhor, né? De melhorar a sua condição, e por todo esse contexto, por toda essa insegurança, se boicota mesmo, se sabota, né? E se a gente não tem consciência disso, isso só vai se repetindo, né? Qual que é o papel do outro, né, nas relações para o processo de autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, nós sempre partimos do pressuposto, eu preciso me conhecer. E nós voltamos só para nós. Mas qual que é o papel do outro nesse processo? Então, olha, eu até quero ler um trechinho aqui, né? Às vezes, esse ponto eu acho importante falar sobre ele, sabe, Douglas? Porque Uhum. às vezes as pessoas falam assim, né? Nossa, mas o que está incomodando no outro tem em mim também? Como assim? Não, não tem. E aí fica um conceito meio distorcido, Uhum. né? O que a gente chama aí dentro da psicologia da função espelho. Eu queria só ler esse trechinho aqui para ajudar a gente a pensar. Fala assim, ó, é um livro do Osho, e aí ele coloca, a ideia do espelho nos relacionamentos é que subconscientemente nós procuramos nos outros o que precisamos ver e entender em nós mesmos para encontrar plenitude, equilíbrio e saúde. Quem participa conosco do relacionamento é um espelho que nos permite ver o que precisamos elaborar em nós. Por essa razão, de um ponto de vista espiritual, é inútil tentar mudar o comportamento dos outros como base para conquistar a própria felicidade.
Isso é tão sem sentido quanto querer mudar a imagem que o espelho nos mostra trocando o espelho. Quanto mais pudermos ver os outros como fonte de amor e não como o seu comportamento, mais fácil ficará não adotar uma atitude defensiva. E aí aqui, né, é um desafio enorme. Fazer esse exercício de transcender, né? Não olhar para a pessoa através do comportamento dela, mas sim esse amor incondicional. Agora percebe, o outro ele traz uma possibilidade de eu olhar para algo que está em mim. Não necessariamente que, então, se eu fiquei incomodado com a desonestidade do outro, eu sou desonesto? Não, não é isso. É parar e se perguntar: ok, eu fiquei incomodado com essa desonestidade, agora esse incômodo é meu, tá aqui dentro de mim. E aí eu olho para esse incômodo. Eu costumo dizer assim que as pessoas elas só jogam a pedrinha, igual quando a gente joga lá no lago e aquilo reverbera, né? Uhum. Então, é olhar para o quê? Não é para a atitude do outro, mas é para o que reverberou dentro de mim. Isso é meu, isso faz parte da minha história. Isso faz parte de como eu fui constituída no mundo, da forma como eu aprendi a me relacionar com as pessoas. E eu só consigo olhar para isso com um facilitador no meio do caminho. Sozinho a gente não dá conta, né? Então você vê, até ele fala, né? A mesma coisa que você troca o espelho, a imagem que vai estar sendo refletida ali é a mesma. Então, isso significa realmente que isso está dentro. E é uma grande oportunidade, né? Quando a gente pode parar e olhar para essas questões internas nossas. Né? O quanto isso traz expansão de consciência, né? Isso, o que você. Deixa eu ver se eu entendi. Quando a atitude do outro dispara em mim algumas emoções, algumas sensações. E aí Isso. eu deixo de olhar para o outro. E aí eu vou olhar por que essa atitude disparou algo em mim. Que Por que... incômodo é esse que eu senti aqui dentro? Que Uhum. emoção é essa que eu senti aqui? Entende? O que ela Eu quer dizer, posso. né? Isso. O que essa emoção está querendo traduzir? Qual é a tradução disso que eu estou sentindo? Uhum. E É profundo isso, não é um trabalho assim. Por isso que a gente fala, né? Se conhecer dá trabalho, uhum. né? Sim, sim. É um processo eterno, né? Até você não estar mais aqui, é um processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é só olhar para os pontos positivos, para as questões positivas. Isso. Dentro dessa ferramenta que eu tenho utilizado, o Ikigai, Uhum. e que eu coloquei, nesse processo eu coloquei em prática comigo, e eu fiz um exercício. Eu enviei para 15 pessoas, pedindo pessoas diferentes. Um grupo do trabalho, um grupo familiar, um grupo de amigos. Enviei algumas perguntas, pedi para que eles fossem sinceros comigo e Uhum. dissessem sobre mim. E eu fui recebendo essas respostas. E pedi para que pudessem dizer aspectos positivos, mas principalmente questões negativas sobre mim e algo que eu precisasse melhorar e algo que eles percebessem de mim. E as respostas foram incríveis, assim, porque Você conseguiu. o outro diz sobre mim. Tem situações nesse processo que nós estamos tão no automático, é tão mecânico, é tão do dia a dia que nós nem percebemos que temos tais atitudes. Mas quando o outro também diz sobre nós, né? E aspectos que precisam ser melhorados é muito importante para esse processo, né? Sim. Não é ficar Sim. só no conforto. Eu acho que você quer falar alguma E coisa, tá assim. você sabe, Douglas, que você está falando aí, né? E vem vindo aqui assim, o quanto precisa ter coragem, né? É,
Sim. O quanto precisa ter coragem para fazer esse movimento. A Brené Brown tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. E aí o que você está dizendo, né, nos leva a pensar assim nessa questão da nossa humanidade. A gente esquece que a gente é ser humano, tem hora, né? Sim, sim, verdade. Não é? É. E aí é você desejar realmente fazer uma mudança, ter um movimento. Não é só lidar com essas questões, são difíceis, né? São difíceis e você tem que estar preparado para ouvir coisas desagradáveis, coisas que você não quer ouvir. Mas você não está olhando para a pessoa, você vai olhar para aquilo que, novamente, como você falou, do espelho, o que está em mim, por que que trouxe isso? Então Você faz sabe parte desse que processo. quando tem paciente que fala assim para mim, ó, eu fiquei com tanta raiva de você na sessão, eu fico feliz da vida, porque o objetivo, né, esse papel terapêutico nosso, esse papel de facilitador, é um papel que, assim, exige que a gente esteja num lugar para auxiliar a olhar para essas verdades, né? Uhum, As verdades particulares de cada um. E ir para um lugar de estar junto ali, sustentando aquele momento de dor. Porque é doloroso, né? Quando você reconhece, por exemplo, muitas vezes que foi você mesmo que causou o buraco onde você se enfiou. E aí reconhecer isso, ir para esse lugar, ajudar a sustentar, né? É um trabalho árduo, árduo, né? mas libertador. No seu texto que você preparou para nós discutirmos, você falou do papel da responsabilidade, né? Isso. Em assumir essa responsabilidade. É Assumir isso. essa responsabilidade nesse processo e enxergar aquilo que precisa ser mudado. Isso, eu costumo falar assim, ó, troca a palavra, eu sou culpado por, troca por eu sou responsável por. Uhum, Se a gente fica nesse movimento de achar culpado, eu não olho para mim. Eu tô sempre no movimento externo de olhar para o outro, né? Então, trocar essa palavra. Eu sou responsável. E aí, quando eu sou responsável, isso me leva para um lugar onde eu também posso escolher. uhum. Onde eu posso fazer escolhas. E aí, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como eu funciono, escolhas mais assertivas eu faço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Você até introduziu, falou um pouco, sobre as armadilhas da mente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, né? A nossa, não é, Douglas? A nossa mente, assim, é a maior tagarela que existe, né? Sim, sim, verdade. A nossa mente, ela dialoga e fala O muitas tempo coisas. todo. Aí eu costumo dizer assim, né? A gente precisa aprender a questionar aquela historinha que está sendo contada aqui dentro. Porque Uhum, aqui vai contar N histórias. Então eu posso, por exemplo, né, o que o processo de autoconhecimento me possibilita? Olhar, por exemplo, para quais são as minhas feridas infantis, por exemplo, né, uhum, que todos nós temos. A gente carrega alguma coisa de lá de trás. Quando eu olho para esse lugar e eu sei que eu tenho uma ferida de rejeição, por exemplo, né? Eu posso estar no meio de várias pessoas e aqui dentro começar a falar assim, ó, nossa, olha só como você realmente não tem importância nenhuma para esse grupo, você está sendo excluída. Nossa, olha. E aí isso às vezes me impossibilita de fazer novas amizades, me impossibilita de fazer um networking, por exemplo, né? uhum. Saber
saber disso e começar a questionar essa conversa interna e trazer isso para o real, o quanto isso é. Aí eu olho para o que está acontecendo e eu me pergunto, mas o que eu tenho aqui acontecendo na realidade que me leva a pensar sobre isso? Você tem algum fato concreto? Não, não tem nenhum. Alguém falou alguma coisa diretamente para você? Não. Então é dedução daqui, opa. Aí eu vou para sabotagem. Mas Aham. eu só sei que isso é sabotagem porque eu pude olhar para um aspecto interno meu. É Percebe? isso. Então, assim, o que mais leva a gente a se sabotar? É a própria arrogância, né? Essa onipotência que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar onde eu sei, sempre foi assim que funcionou, eu sei, eu conduzo, eu faço. Quando a gente está nesse lugar, é uma sabotagem também, isso nos impede de ir para um processo de autoconhecimento, porque para ir para esse lugar a gente precisa aprender a desenvolver uma virtude, que é uma virtude da humildade, né? E aí não quebrar, é ir quebrando estruturas, né? Arrogância, o medo, estruturas que ficam ali na nossa camada psíquica, né? Eu estou falando um pouquinho dessa condição dentro dessa nossa área da psicologia, né, Douglas? Sim. Mas a gente pode entender assim, entender e compreender, né, nós seres humanos como um ser que é um ser físico, um ser mental, emocional e espiritual, né? Aham. Então é uma composição aí, né? As pesquisas mostram para gente, a maior parte das doenças elas vêm de questões emocionais, né? Então por isso que a gente amplia o leque aí para as questões emocionais. Mas autoconhecimento também é saber ouvir o seu corpo, é saber qual Uhum. atividade é mais prazerosa para você, mais benéfica para você, né? Eu vou. Saber a sua energia, que horário do dia você funciona melhor. Tudo isso é autoconhecimento, né? E dentro dessa discussão do propósito de vida, nesse processo vem essas perguntas mesmo. Então, para aquele que quer encontrar o seu Ikigai, que quer se conhecer, você precisa fazer algumas perguntas que são muito importantes, como, por exemplo, isso que a Nádia falou. Será que eu funciono melhor de manhã? Será que o meu corpo, o meu organismo, o meu rendimento até para o trabalho, para os meus afazeres, funciona de manhã? Ou será que eu é, funciono melhor à tarde, à noite? Porque às vezes você está tentando se colocar dentro de algo que não encaixa, né? Uma outra Isso. questão também, quais são os meus valores pessoais? O que eu acredito? Então, será que eu tenho levado a minha vida onde eu tenho tentado me encaixar está totalmente fora daquilo que são os meus valores pessoais, aquilo que eu acredito, minha visão de futuro, aquilo que eu quero para os meus filhos? Porque se nós ficamos tentando nos encaixar em um sistema, em coisas do cotidiano da sociedade, e por nós não conseguirmos nos encaixar, vem todo esse adoecimento, vem toda essa gama de situações emocionais que nós nem temos consciência, mas aí quando nós nos deparamos em uma clínica de psicologia, num atendimento de psicoterapia, aí que começa a cair as fichas. Mas em quanto tempo nós estamos numa caminhada, nos anulando? Quantas vezes nós dizemos sim querendo dizer não? Então é esse processo, né? São perguntas. Douglas, perfeito isso que você trouxe. E aí, né, a conversa, né, até que a gente teve anteriormente, você viveu isso,
Aham. Eu também vivi, né, esse processo, a gente chegou, acho que na encruzilhada ali, né? E agora? Né? Sigo, paro, vou viver o meu propósito, vou fazer aquilo que tem sentido, né? Essa busca do sentido, ela é tão importante, né? Quando a gente cai nos quadros de depressão, por exemplo, onde fica aquele vazio enorme, né? Uma das coisas assim que a gente começa a entrar no assunto mesmo é o que é que faz sentido. Muitas vezes esse sentido já foi perdido faz tempo Uhum. e foi empurrando e foi empurrando. Então é perfeito isso que você colocou, é exatamente isso. E assim, às vezes eu trago exemplos de questões profissionais, mas na nossa conversa você trouxe um ponto sobre os relacionamentos, porque às vezes a nossa história de infância, essa trajetória, ela também nos coloca em relacionamentos em qual nós também não desejamos estar ali e que nós aceitamos situações porque nós não nos conhecemos. Nós, Isso. né, Você sabe, você trouxe um exemplo na nossa conversa, se você conseguir repetir. vou falar. Você sabe que eu costumo dizer assim, né? Quando a gente não conhece muito as nossas carências, a gente não conhece muito as nossas feridas, o que a gente faz? Monta um pacote, entrega no colo do companheiro e fala assim, ó, Tó, agora você se vira com isso aí. Você tem que me dar amor, você tem que falar bom dia pra mim, sempre alegre e sorridente. A gente faz muito isso. Uhum, E não percebe que, na verdade, quem tem que fazer isso somos nós por nós mesmos. sim. Só que se eu não sei qual é a minha carência ali, né, eu fico jogando isso o tempo todo. E aí tem até esse exemplo, né? Isso até é temática de filme. Se eu tenho lá uma carência, por exemplo, de abandono, ou eu vivi, por exemplo, uma relação de abuso por parte do pai, por exemplo, seja esse um abuso psicológico ou físico, né? Eu posso não cuidar disso e isso me acompanhar na vida. E aí eu começo a me relacionar, por exemplo, com Dom Juans. Aquele cara que chega, que conquista, que fala palavras bonitas e que faz todo um cenário, e de repente a coisa toda chega ali e eu acabo descobrindo que eu fui vítima de um grande golpe. E aí, aquele momento assim, nossa, mas que idiota que eu fui, como é que eu caí nisso? Lembra? Jung Uhum. já falava, aquilo que está oculto governa. Se eu não entendo que eu tenho ali uma parte minha ferida, machucada, eu saio projetando isso em vários relacionamentos. E aí é que é a grande questão, né? A gente se rosca por conta da gente mesmo. Nós depositamos a nossa felicidade, essa busca pela felicidade, nas mãos do outro, como se o outro que fosse responsável em nos fazer feliz. E aí volta aquela Exato. palavra que você disse no início, a responsabilidade. Então, a responsabilidade em ser feliz é minha. Eu preciso ser feliz. Eu preciso para que eu possa me doar também para o outro e receber daquele outro que também está feliz, porque depende dele essa troca de energia. E aí não é uma dependência, né? Na verdade, é Isso. uma troca da relação mesmo. Isso. É isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouco quais são as técnicas de forma prática para que eu possa Uhum. buscar esse autoconhecimento. O que eu posso fazer? Olha, eu acho que assim, uma coisa que a gente viu muito nessa quarentena foram as meditações, né? Foi um movimento assim que eu vi bastante acontecer nessa quarentena.
e quanto que isso oportunizou para muitas pessoas assim refletirem, né? O que que eu estou fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Né? Oportunizou olhar para questões que não estavam sendo vistas. Então, a gente tem vários recursos que podem nos levar ao autoconhecimento, Uhum. né? Pode ser uma boa leitura, um bom livro, pode ser a própria meditação, a própria psicoterapia, pode ser uma terapia integrativa, né? É, dentro da prática clínica mesmo, Uhum. né? Vou falar um pouco assim do trabalho que eu faço, e eu vou mesclando várias técnicas ali, mas para ajudar a pessoa, facilitar o processo para que ela possa ir conhecendo o seu corpo, conhecendo a sua estrutura psíquica, como é que essa estrutura psíquica funciona, conhecendo a sua energia, é através de técnicas práticas de consultório mesmo, né? E isso vai fluindo ali no decorrer. Então, aí é um afunilamento do Uhum. que é parte da psicoterapia. Mas, se eu não quero ir nesse primeiro momento, por exemplo, uma psicoterapia, não é isso para mim ainda, existem esses outros recursos, né? Um livro que possa te ajudar a refletir, meditação, yoga, prática esportiva. O esporte, né, é Uhum. uma ferramenta riquíssima. Ajuda a gente a entender os nossos limites, né, até onde a gente dá conta de ir. Ajuda a gente a se superar, né? O coach também, né? Coaching, isso, coaching. Esqueci do coaching, né? E então, esse processo de autoconhecimento, então, ele é fundamental para tomadas de decisões no nosso dia a dia. Assim, às vezes quem está pensando em mudar de área de emprego, quem está Nossa, pensando em fazer algumas mudanças na vida, esse processo, então, ele é fundamental. se a pessoa quiser não é fazer a escolha certa ou errada, Aham. né? Mas é fazer a escolha mais assertiva para si Uhum. naquele momento. Se a intenção for essa, com certeza um processo de autoconhecimento ele é de extrema importância, né? Você falou da mudança de profissão, né? Tem um outro ponto aí que eu gosto bastante também, e que assim, a gente não fala muito, mas é a preparação para a aposentadoria. Hum. E é um Aham. outro momento da vida da gente, né, que a gente não pensa muito sobre isso. E aí a aposentadoria chega muitas vezes. Eu já tive caso assim, aposentado, continuando trabalhando e com um câncer em tratamento. E aí eu não consigo me desvencilhar porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho outra coisa para fazer. Muitas vezes eu falo assim nos atendimentos, ó, se você perder o seu emprego, o seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, se ficar só você, o que você vai fazer? Para que caminho vai, né? Qual vai ser a sua escolha? O que você vai decidir? Né? Quem é você? Você é o seu trabalho? Normalmente eu uso uma frase que quem me conhece sabe, que eu sempre digo, que nós não somos árvores para estarmos fixadas ali, criarmos raízes e ficar ali. Nós somos Exato. pessoas que estamos em constante movimento. Movimento, Douglas, olha, uma coisa assim que eu gosto muito e eu procuro trazer nos atendimentos, né? Eu falo assim, a gente tem às vezes a ideia de que a gente chegou antes do mundo e o mundo veio depois.
né? E a gente precisa lembrar que o processo é o contrário, né? A gente chegou aqui, essa terra de Deus já estava aqui. Então, assim, olhar para a natureza e entender o movimento dela nos ajuda a ir para um caminho de cura, né? As estações, tudo tem o seu ciclo, tudo tem o seu movimento. Agride a natureza para você ver, não é a resposta, o retorno que ela devolve. E assim é com o nosso corpo. Então, se a gente passa a olhar para fora, como é que funciona o mundo? Não um mundo que fizeram a gente acreditar que é o mundo real. O mundo onde a gente levanta para ir trabalhar, trabalha que nem louco, volta para casa, gasta o dinheiro no shopping, chega no final de semana, tá zerado e assim essa bola de neve. Só levanta para ir trabalhar e sobreviver. Não é esse mundo. Esse mundo é o mundo do adoecimento. Sim, verdade. E quando nós não percebemos isso, ou melhor, quando nós percebemos isso, já passou muito tempo da nossa vida. Eu tenho atendido algumas pessoas e que com seus 50, 60 anos e que tem buscado isso. Tem falado, olha o tanto que eu vivi e eu estou frustrada. Olha as decisões que eu tomei, o caminho que eu fui e eu não percebi que o tempo passou, né? E o tempo está passando. É lindo isso, né? É lindo isso, chegar para terapia com 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, é lindo. Sim, porque ainda há possibilidades, muitas possibilidades. Né? E aí, essa discussão que eu tenho trazido sobre propósito de vida é justamente para despertar isso para quem tem acompanhado. Para que não espere algo de grandioso, algo que nos chacoalhe, né, como a pandemia, ou a perda, ou as situações adversas, não esperar que essas situações aconteçam para que nós percebemos que o tempo está passando. E que nós, às vezes, estamos enroscados em situações com comportamentos repetitivos, com situações, e nós não conseguimos nos desvencilhar, romper com isso. Mas quando nós nos aprofundamos nesse autoconhecimento, quando nós fazemos esse movimento de busca, de encontrar o nosso propósito, nós somos mais felizes, nós somos mais equilibrados, existe a saúde emocional para que nós possamos procurar. Eu disse em algumas lives que só esse ano, acredito que eu perdi umas 6 pessoas que eu conhecia, ou pelo menos de vista, ou vi. Então, assim, é muito grande, é um número muito grande. Então, nós precisamos fazer esse movimento. O que você disse? Em menos de um ano. Isso, em menos de um ano. Menos de um ano. Então, assim, nós precisamos fazer esse movimento de buscar qual é a nossa função aqui na Terra. E isso não é espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você se conhecer, saber quais são as suas potencialidades, né? Então, o seu talento, quais são os conhecimentos que você já tem, quais são as suas habilidades, mas também quais são as suas limitações, as suas frustrações, os seus sentimentos, e trabalhar tudo isso e colocar em prol da vida, né? Dentro de uma profissão que você se encontre, dentro de um relacionamento, dentro do aspecto da vida como um todo. A relação com a natureza, relação com os animais, com as pessoas e com a carreira. Para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais equilibrada e com menos adoecimento. A visão da medicina chinesa, por exemplo, né, ela fala dessa integração. Uhum. Né? Quando tudo está integrado e equilibrado, não tem doença. Né? A gente fala assim, quais são as lágrimas, né, que a gente abafa e aquilo vai se tornando lodo dentro da gente, né?
vai Uhum. se tornando um lamaçal. E aí, quando a gente vê, a gente já está tomado por tudo aquilo. Eu queria só ler um trechinho, Douglas, Nós temos, se você nós temos, acho que 7 minutos. dá tempo, deu só ler Dá rapidinho, tempo, ó. sim. A Clarissa Pinkola, que é aquela autora do Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala assim, ó: as lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem o seu barco das pedras, soltam-no do chão seco e carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Que, Então, que coisa, hein? forte, Profundo. né? É. Bem profundo. Muitas vezes a gente está nesse lugar, né, sem saber para onde vai, embebido num sofrimento, né? Olha para isso e pergunta: por que é que isso chegou na minha vida? Para quê? O Uhum. que eu preciso aprender com essa situação adversa que chegou? O que eu posso tirar de ensinamento, né, de aprendizagem da situação que nós estamos Parar de vivendo, se de tudo. culpar, parar de se culpar, pegar o chicotinho e ficar se chicoteando. Não, exclui a culpa do vocabulário, troca. Eu posso ser responsável por boas escolhas. Uhum. Sim, nós muitas vezes somos carrascos de nós mesmos, né? E já existe muita gente querendo fazer isso. Então, que nós possamos assumir a responsabilidade da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa trajetória, né? Eu quero, antes de agradecer você, eu quero agradecer ao pessoal, as várias mensagens que o pessoal tem mandado. Normalmente eu não consigo ler porque eu não enxergo bem, Aqui, aí vai subindo. Mas eu queria agradecer, um agradecimento especial aí para Luciana Manzano, que sempre acompanha as lives, aí. e ela mandou um beijo, ela mandou, e ela falou, os meus dois queridos. Então, um Ah, beijo. ela é uma querida também. É, e agradecer você, assim, por ter aceito, pelas palavras, pelo ensinamento, assim, pelo aquilo que a gente discutiu. E eu gostaria que você falasse aonde que você está atendendo, como que faz para entrar em contato com você, para também deixar aí o seu trabalho. Muito bom. Douglas, olha, eu é que agradeço essa oportunidade, foi muito bom, né, contribuir com até onde a gente andou, né, porque Uhum, ninguém sabe tudo, a intenção não é nem essa, mas é uma uhum, contribuição de até onde a gente deu conta de caminhar. E eu também quero aproveitar para agradecer de novo, aí vi mais gente aí que acompanha o meu trabalho, assim, um carinho que a gente vai sentindo daqui. Se eu pulei algum nome lá no comecinho, vocês me desculpem, porque realmente vai passando a Charlene aqui, ó. Agora eu vi. é, Lu, e muito feliz assim por vocês estarem acompanhando. Agradecer de coração o carinho mesmo. E é isso, sabe? A gente poder ter as pessoas, né, com a gente, se relacionar. Isso é muito gostoso, né? É rico, rico demais. O meu espaço chama Florescer Terapias, né? Quem quiser me seguir aí no Instagram, tem um pouquinho lá do que eu faço. Além de psicóloga, sou naturopata, trabalho com terapias naturais, terapias energéticas, medicina chinesa, acupuntura. Então é bem essa linha. E é Florescer Terapias. Vocês podem dar uma olhada lá, lá tem o contato, tem o telefone também, tá bom? Então, Douglas, eu amei. então tem o Instagram do Florescer. Florescer. Isso, Ah, Florescer Terapias. Vocês vão encontrar no @psiorienta o tá. caminho. Então, que bate-papo gostoso, né? Foi muito agradável, muito bom, né? Tem- Valeu. Temos que marcar outro aí depois para falar, abordarmos outros temas para Isso. podermos discutir. Então, muito obrigado, assim,
de coração por ter aceito. E eu te convidei para falar sobre isso porque essa temática você já falava lá há 4 anos atrás, você já falava. E isso ficou em mim. Sabia, né? E isso ficou em mim e eu sabia que seria uma grande contribuição. Então, obrigado. E também para avisar o pessoal que a semana que vem, na terça-feira, aí eu vou fazer a última live sobre o propósito de vida para encerrarmos esse ciclo desse projeto que eu tenho desenvolvido. Então, Nicolas, olha, você está de parabéns, viu, de levar essa temática e num momento assim tão delicado, né, que a maioria das pessoas está passando, a gente, né, de uma forma é, geral, assim, muitas dúvidas, né, que vem surgindo e às vezes mesmo esse momento de decisões, né? Então, super parabéns pelo projeto, muito bacana a ideia, viu? Bem legal. obrigado, viu? Obrigado. E quem não assistiu as outras, essa live vai ficar gravada e as outras também estão lá no meu Instagram. E aí finalizando na semana que vem com a nossa última live desse projeto. Então, um beijão para todo mundo que está aí, acho que vai cair daqui a pouquinho. Gratidão, Isso. viu? Gratidão, assim, muita luz para todos. E muito autoconhecimento, Sim. Beijo. né? Beijão.